Milionário sentia vergonha de sua esposa e levou sua amante para uma festa luxuosa, mas ao chegar lá, o que ele viu paralisou sua alma. Se inscreva no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A música alta ecoava pelo salão, mas Eduardo não conseguia ouvir nada além de sua própria respiração. Seu olhar estava fixo no palco, onde uma luz dourada iluminava Renata, a amante que ele exibia como um troféu. Ela sorriu, aceitando os elogios dos convidados, os mais poderosos e influentes da cidade. Tudo parecia perfeito, ou pelo menos era o que ele tentava acreditar. "Você está bem?" Renata perguntou, tocando seu braço com suavidade. Eduardo piscou, afastando rapidamente qualquer pensamento perturbador. "Sim, claro." Mas sua voz tremia. Ele não estava bem. A festa estava sendo um sucesso, a fachada perfeita de um homem bem-sucedido que soubera criar um império de luxo, e agora tinha a mulher mais bonita ao seu lado. Mas havia algo o incomodando, algo que ele não conseguia afastar, como uma sombra persistente. De repente, algo aconteceu que congelou seu corpo por completo. A porta se abriu e, naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Lá estava ela, Ana, sua esposa, a mulher que ele evitava mostrar em público, a mulher que sempre o fazia se sentir desconfortável por não corresponder aos padrões que ele tentava seguir. Agora estava no centro da sala e ela estava radiante. Ela entrou sozinha, como se fosse natural, como se o resto do mundo fosse feito para se curvar à sua presença. O vestido prateado que ela escolhera com tão pouco glamour a fazia parecer uma deusa, muito mais imponente do que qualquer figura de status que ele pudesse ter ao seu lado. Ela não estava lá para ser apreciada como um objeto. Ela estava lá porque finalmente tinha decidido ser vista. E todos a viam. O ar se tornou espesso ao redor de Eduardo. Ele viu os olhares se voltando para ela, todos ao mesmo tempo, como se o tempo tivesse se alinhado para a inevitabilidade de Ana se destacar. A admiração em seus olhos era palpável e Eduardo teve que desviar o olhar. Um calor sufocante o invadiu. Ele queria que ela saísse dali. Queria que ela desaparecesse antes que mais olhares se voltassem para ela, antes que ele fosse exposto. Renata percebeu a mudança no comportamento dele e tocou seu ombro, um pouco mais firme. "Eduardo, o que aconteceu? Está tudo bem?" "Eu preciso de um momento," ele murmurou, tentando se recompor. Sua mente estava a mil. Não podia ser. Não era possível que Ana fosse aquele centro de atenção. Ele a havia escondido de todos por tanto tempo, e agora ela estava ali, sem pedir permissão, dominando o ambiente como nunca antes. Mas antes que pudesse agir, Ana olhou diretamente para ele, seus olhos encontrando os dele em meio à multidão. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado por um segundo, a sala se esvaindo, até restar apenas aquele olhar. Ana sorriu com uma suavidade inusitada, mas seus olhos estavam diferentes. Ela sabia. Sabia o que ele tinha feito. Sabia que ele a substituíra por Renata na festa. Sabia que ele a trocara pela aparência de algo perfeito por um status que nunca foi dela. Mas ao invés de desespero ou tristeza, algo em seus olhos dizia que ela já não estava mais ali. Ela não era mais a mulher submissa que ele conhecera. Eduardo engoliu seco, seu coração batendo forte no peito. Ele queria virar-se e sair da sala. Queria se esconder, mas não podia. Não enquanto ela o encarava dessa forma. E então, no exato momento em que ele sentiu que a situação não poderia piorar, Ana se afastou de todos e começou a caminhar em direção ao outro lado da sala, onde um grupo de convidados a aguardava. Ela estava no controle. Ela estava leve. E Eduardo se viu ali paralisado, tentando não olhar, mas não conseguindo desviar os olhos. O que ele acabara de ver não podia ser ignorado. Renata o observava, agora ciente de que algo estava errado, mas não ousou perguntar. Ela sabia que havia algo mais em jogo, mas não queria forçar a situação.
Eduardo não respondeu. Ele estava preso naquele momento. A mulher que ele havia negligenciado, a mulher que ele pensava que não se encaixava, estava agora desafiando tudo o que ele acreditava sobre o poder e a imagem. E foi ali, no meio da festa que ele cuidadosamente organizara, que Eduardo percebeu. A mulher que ele achava que possuía estava deixando de ser dele. Eduardo sentia a pressão aumentando, como uma tempestade prestes a desabar. Ele ficava em silêncio, de pé, observando a cena à sua frente. A festa de gala, que havia planejado com tanto cuidado, agora parecia irreconhecível. Ele estava preso em um turbilhão de sentimentos conflitantes. Uma prisão que ele mesmo havia criado, e Ana era a chave para tudo isso. A música parecia distante, como se nada mais importasse. O movimento no salão, o brilho nos olhos das pessoas, tudo refletia o que Eduardo não queria ver. Ana estava no centro de tudo. Ela estava sendo admirada, respeitada, com um brilho natural que ele nunca soubera que ela possuía. Sua beleza, antes vista como simples aos olhos dele, agora era algo inegável, algo que todos ao redor podiam reconhecer. Ana estava transformada. Renata estava ao seu lado. Sua presença, antes reconfortante, agora parecia distante. Eduardo virou-se para ela, tentando focar, tentando não ser consumido pelos pensamentos que o assombravam. "Você está distraído", Renata comentou, colocando a mão sobre o braço dele. "Está tudo bem, Eduardo." Ele forçou um sorriso, mas seu estômago estava em nó. "Sim, tudo ótimo." A resposta saiu sem convicção. Renata o observou, uma sombra de preocupação nos olhos, mas Eduardo não estava pronto para enfrentar o que se passava em sua mente. Ele desviou o olhar para a pista de dança, onde Ana estava conversando com um grupo de pessoas, seus gestos naturais, seu sorriso descontraído. Ela estava feliz, parecia tão à vontade, tão em casa, algo que ele jamais imaginara. Eduardo tentou se concentrar no que estava acontecendo ao seu redor, nas pessoas que ainda o observavam, esperando que ele fosse o centro da conversa. Mas seu foco estava em Ana, a mulher que ele tratara como parte do cenário da sua vida, que ele subestimara ao longo dos anos. Ele se sentia pequeno, como se fosse um estranho em sua própria vida, cercado por pessoas que aplaudiam a presença de Ana, mas que ele nunca valorizara. "Você sabia que ela poderia ser assim?" Zrenia Renata perguntou agora mais séria. "Eu sempre soube que ela tinha algo de especial. Você a viu hoje? Ela está brilhando." Eduardo olhou para ela, seu peito apertado. A culpa se espalhou por seu corpo como veneno. Não é isso." Ele começou tentando formular algo razoável. "Ela sempre foi boa demais para mim. Eu só não conseguia ver." Renata o observava em silêncio, percebendo a mudança no comportamento dele. A tensão entre eles crescia. Eduardo sentiu o peso de sua decisão de levar Renata para a festa. Ele sabia que escolher Renata em vez de Ana era uma tentativa desesperada de criar a aparência de perfeição, uma perfeição que agora se desintegrava diante dele. Ele não conseguia mais olhar para Ana sem se sentir culpado, mas a ideia de abrir mão de tudo o que havia construído com Renata parecia impossível. Renata, percebendo a distância crescente, tocou seu braço novamente, tentando chamar sua atenção. "Eduardo, o que está acontecendo?" Ele respirou fundo, tentando afastar o olhar de Ana, mas sua mente não o deixava em paz. As palavras de Renata ecoavam em sua cabeça. Ele sabia que algo profundo estava acontecendo com Ana, mas não conseguia compreender o alcance da mudança. Ela estava, sem dúvida, mais do que ele imaginara, mas ao mesmo tempo, ele sentia que estava perdendo o controle da sua própria vida. A pressão social o envolvia. Os risos e as conversas ao redor dele eram como um eco distante, um som irritante que só aumentava sua ansiedade. Ele queria desaparecer, mas sabia que não podia. Não enquanto seu nome fosse sinônimo de riqueza e poder.
Não enquanto ainda tivesse Renata ao seu lado, que embora fosse linda e encantadora, nunca seria Ana. Ele olhou mais uma vez para Ana, agora conversando animadamente com uma figura influente da cidade. Sentiu uma pontada de ciúmes, mas mais do que isso, um vazio profundo dentro de si. Ele sabia que o que estava vendo era algo que ele deveria ter notado muito antes. A mulher que ele acreditava ser fraca e dependente estava agora mais forte do que ele jamais imaginara. E ele estava aqui, tentando manter as aparências, escondendo-se de si mesmo. Eu tenho que ir lá, ele disse, levantando-se e deixando Renata sem entender. Ele caminhou em direção a Ana, seus passos hesitantes, sua mente uma bagunça. O medo do que poderia dizer a ela, o arrependimento pelo que tinha feito, o paralisavam. Mas ele sabia que não podia continuar evitando a verdade. Ele precisava encarar a mulher que ele desvalorizara, a mulher que agora era mais do que ele jamais imaginara. Ao chegar perto dela, Ana o olhou com uma expressão serena, mas seus olhos estavam diferentes. Não havia mais submissão, não havia mais tristeza. Ela o observava com uma calma que ele não reconhecia. Ele se sentiu pequeno diante dela. Eduardo, ela disse com uma voz suave, mas firme. Eu nunca fui o que você pensou que eu fosse, e talvez seja tarde demais para você perceber isso. Ela virou-se para os outros convidados, deixando Eduardo sozinho com o peso de sua escolha pesando sobre ele. A realidade estava finalmente se impondo, e Eduardo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias após a festa foram pesados, mas Ana sabia que algo dentro de si havia mudado. O olhar que ela lançou a Eduardo naquela noite, quando ele a viu brilhar sob os olhos curiosos da multidão, foi um reconhecimento silencioso de seu próprio poder, da força que ele nunca soubera enxergar. De volta à sua rotina, Ana sentiu uma energia renovada. Antes, seus dias eram monótonos, preenchidos por tarefas que cumpria para manter a aparência de uma esposa perfeita. Agora, ela não podia mais continuar vivendo essa mentira. O reflexo no espelho mostrava não mais uma mulher submissa, mas alguém com um potencial que por muito tempo ela negligenciou. Ela começou a sair mais, a fazer pequenas mudanças. Se inscreveu em um curso de arte, algo que sempre desejou, mas nunca teve coragem. Cada pincelada na tela a lembrava de sua força e de sua essência, que finalmente começava a descobrir. Ela comprou roupas que a faziam sentir-se bem, não para agradar aos outros, mas a si mesma. Em um café, um local que frequentava há tempos, a proprietária notou sua mudança. Você parece diferente, Ana, comentou com entusiasmo. Há algo de novo em você. Eu estou diferente. Finalmente me reconheci, Ana respondeu, sorrindo com orgulho. Foi nesse café que Ana conheceu Marina, uma artista plástica que a observou com um olhar atento e gentil. Ao conversarem, Ana percebeu que suas palavras eram ouvidas e logo Marina passou a guiá-la em sua jornada de autodescoberta. Cada conversa com Marina ajudava Ana a perceber sua verdadeira identidade, além das amarras do passado. Ana se entregou à arte, passando horas imersa em suas pinturas, sentindo uma paz que jamais conhecera. O estúdio de arte onde se refugiava era seu novo mundo. Ela já não se escondia atrás de uma fachada. Agora, ela encontrava seu verdadeiro propósito. A jornada, no entanto, não foi sem obstáculos. Às vezes, dúvidas surgiam e o passado com Eduardo a assombrava. Mas a cada dia, ela ganhava mais coragem para seguir em frente. Durante uma exposição no estúdio, Ana teve a chance de mostrar suas obras. Ao ver o olhar de admiração das pessoas, ela sentiu um empoderamento que nunca imaginou ser possível. Pela primeira vez, foi vista não pela sua aparência, mas pela sua arte. As palavras de Marina ressoaram em sua mente. Você é a sua arte, Ana, a sua essência. Enquanto isso, Eduardo estava perdido em sua própria confusão emocional. Ele não compreendia a transformação de Ana e sentia um peso de culpa que só aumentava. Renata, com sua beleza e charme, estava ao seu lado, mas ele já não sentia o vazio sendo preenchido.
A falta de Ana, de sua força e autenticidade, o consumia. Eduardo a viu em uma galeria de arte. Ela estava deslumbrante, mas não pela aparência. Era a confiança que ela irradiava. Ela estava cercada de pessoas, admirada e respeitada. Ana não era mais a esposa que ele tentava esconder. Ela estava no controle de sua vida, e isso a tornava irresistível. Ele sentiu um impulso de se aproximar, mas hesitou. Não sabia o que dizer, ou se ela ainda o veria como o homem que a subestimara. Foi então que os olhares de Ana e Eduardo se cruzaram. Desta vez não havia dor, nem insegurança. Ela o observava com leveza e paz, algo que ele nunca imaginara ver. "Oi, Eduardo", ela disse, sua voz suave, mas firme. "Eu estou bem agora. E você?" Sem esperar resposta, Ana se virou e se juntou ao grupo que a admirava. Ela não era mais parte da vida dele. Ela era ela mesma, e isso era o suficiente. O silêncio no carro era denso. Eduardo dirigia com a mente dispersa, enquanto Ana olhava pela janela, sua expressão distante. O casamento deles estava se desintegrando lentamente, e ele podia sentir isso em cada gesto, cada palavra não dita. Ana estava diferente, mais distante, mais decidida. Ela já não era a mulher que ele podia controlar, e isso o incomodava profundamente. Era sábado à noite, e como de costume, estavam indo a um jantar com amigos, uma fachada cuidadosamente montada para manter as aparências. Mas desta vez, Eduardo sabia que a máscara estava prestes a cair. A transformação de Ana estava clara demais para ignorar. O jantar foi tenso e silencioso. Eduardo tentou manter a conversa fluindo, mas as palavras pareciam não alcançar Ana. Ela sorria educadamente, mas sua mente parecia em outro lugar. Ele a observava, tentando entender o que havia mudado nela, como ela se tornara tão diferente, tão distante. Ele sabia que essa mudança não era apenas sobre comportamento, mas uma transformação interna. Ana havia encontrado algo dentro dela que ele nunca imaginou, sua própria força. Ele não sabia lidar com isso. Antes, ela era a esposa submissa. Agora ela estava se tornando alguém que não precisava mais dele, e isso o estava consumindo. Após o jantar, no caminho de volta para casa, a tensão entre eles era palpável. Eduardo tentou falar, mas Ana estava absorta em seus próprios pensamentos, como se estivesse em outro mundo. O silêncio no carro, que costumava ser um momento de conversa, agora parecia intransponível. Ao chegarem em casa, a distância entre eles era quase física. Ana retirou os sapatos e seguiu direto para o quarto sem dizer uma palavra. Eduardo ficou na sala, sem saber como reagir. Ele queria falar, expressar sua frustração, mas tudo parecia inútil. O casamento estava chegando ao fim, e ele sabia disso. No quarto, Ana se olhava no espelho, passando os dedos pelos cabelos. Ela não se via mais da mesma forma. O reflexo diante dela mostrava a mulher que ela havia se reencontrado. Não precisava mais de Eduardo para se sentir inteira. Ela finalmente aceitava que merecia mais do que o casamento que tinha. Ela merecia liberdade, respeito e a chance de ser quem realmente era. Quando ouviu a porta do quarto se abrir, ela falou sem virar-se. "Você vai ficar aí parado ou vai dizer alguma coisa?" Eduardo hesitou. Ele queria se aproximar, tentar convencê-la a voltar ao que eram. Mas uma parte dele sabia que isso não era mais possível. Ela havia mudado, e ele também, mas de maneiras tão diferentes. "Eu não sei o que está acontecendo com a gente, Ana", disse ele, tentando soar calmo. "Sinto que estamos nos distanciando e eu não sei como salvar isso." Ana virou-se para ele, seu olhar frio, mas sem rancor. "Eduardo, a única coisa que está acontecendo é que estamos em mundos diferentes. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Não sou mais a esposa que você queria que eu fosse." A dor apertou o peito de Eduardo, mas ele não sabia o que fazer. Ele queria que ela fosse a mulher submissa de antes, mas Ana não era mais essa mulher. Ela havia se libertado, e isso o aterrorizava. "Você não entende, não é?" Ana continuou.
Eu não sou sua propriedade. Não sou mais a esposa que se esconde atrás da sua imagem perfeita. Eu me encontrei, Eduardo, e você está tentando me prender a algo que não sou mais. Eduardo queria gritar, implorar para que ela voltasse, mas sabia que estava lutando contra algo irreversível. Ele havia perdido Ana e agora estava sendo confrontado com a realidade disso. Eu nunca quis te perder, disse Eduardo, sua voz quase um suspiro. Só não sei como lidar com tudo isso. Com você, com o que você se tornou. Eu não sei quem você é mais. Ana o olhou com uma expressão suave, mas firme. Eu sou a mesma pessoa, Eduardo, só que agora sei quem sou. Isso é o suficiente para mim. Você ainda tenta me encaixar em uma vida que nunca foi minha, e eu não posso mais viver assim. Eu sou a mulher que escolheu viver a vida que sempre quis, e isso significa ser livre, livre de você. Ela se afastou, indo para o banheiro, deixando Eduardo sozinho no quarto. Ele ficou ali, no escuro, sentindo o peso da solidão. O que ele construiu com Ana estava desmoronando, e ele não sabia como evitar essa destruição. Sua vida, sua identidade, tudo estava indo embora, e ele não sabia como segurar. O silêncio agora entre eles era mais pesado do que nunca. O casamento estava se desintegrando, e Eduardo sabia que não havia mais volta. Ana se encontrou, e ele estava perdido. Ana nunca imaginara que um simples convite poderia mudar sua vida de forma tão radical. Quando Marina, sua amiga e mentora, a convidou para trabalhar em um projeto social com um grupo de artistas e empreendedores focados na arte e cultura, Ana hesitou. O projeto era completamente diferente do mundo de Eduardo, distante das festas e do luxo que ele tanto prezava. No entanto, a ideia de fazer parte de algo maior, algo que não envolvesse as aparências, a atraiu profundamente. O projeto tinha como foco a revitalização de espaços culturais em bairros periféricos, trazendo arte e educação para comunidades marginalizadas. Ana se sentiu imediatamente conectada à proposta. Era uma chance de usar sua nova identidade para algo que realmente a inspirava. Ela sabia que isso a afastaria mais de Eduardo, e de alguma forma isso a preenchia de prazer silencioso. Ela não queria mais ser medida pelo brilho de um vestido ou pela conta bancária de seu marido. Ela queria algo mais profundo, algo que a fizesse sentir-se viva. Quando aceitou a proposta, um tremor de excitação percorreu seu corpo. Ela iria trabalhar com pessoas que a viam como algo mais do que apenas esposa de um milionário. Ela seria vista pelo que realmente era, uma mulher com algo a oferecer além das aparências. Nos primeiros dias, Ana se viu cercada de pessoas entusiásticas, jovens e apaixonadas pelo que faziam. Cada reunião sobre como transformar um bairro em um centro cultural a fazia sentir que estava contribuindo para algo maior. Era o tipo de pertencimento que ela nunca tivera ao lado de Eduardo. Ela começou a viajar mais para acompanhar o progresso do projeto. Visitas às comunidades, encontros com outros parceiros e até mesmo o trabalho direto com os moradores proporcionaram uma sensação de realização que ela nunca experimentara. Ao longo dessas jornadas, Ana se conectou profundamente com as pessoas e isso a fez sentir um respeito genuíno por si mesma. Ela não era mais alguém vivendo à sombra do status de outra pessoa. Ela se tornara independente, com voz e impacto próprios. Enquanto isso, Eduardo estava cada vez mais distante de Ana. Seu mundo, que antes parecia sólido, estava desmoronando. Ele tentava manter as aparências, tentando lidar com as pressões sociais e financeiras, mas algo dentro dele estava quebrando. Ele continuava a manter a fachada de sucesso, mas não conseguia mais ignorar o vazio que o consumia. Ele sabia que sua vida pessoal estava em ruínas, mas não sabia como lidar com isso. A pressão de manter essa imagem perfeita estava o destruindo. Ele tentava disfarçar com compras, viagens e mais luxo, mas a verdade era que ele não sabia mais quem era. Ele via Ana prosperando, mas não conseguia entender como ela podia estar tão feliz,
tão plena sem ele. Enquanto Eduardo se concentrava em manter sua imagem de sucesso, Ana seguia seu caminho, cada vez mais distante. Ela sabia que a mudança era irreversível. Não voltaria para o mundo que Eduardo ainda tentava controlar. Ela não queria mais ser parte desse jogo de aparências. A distância emocional entre eles aumentava a cada dia. Ana sabia que ele não a compreendia mais, e isso a fazia sentir-se mais leve. A vida com Eduardo se tornava uma prisão, e ela finalmente havia se libertado. A dor que Eduardo sentia era intensa, mas ele não sabia como lidar com isso. Ao invés de tentar compreendê-la, ele se afundava mais no seu mundo de luxo e ostentação. Ele se recusava a aceitar que Ana já não fazia parte de sua vida. Tentava contatá-la, mas as respostas de Ana eram frias e distantes. Ela estava em outro lugar, e ele não sabia como alcançá-la. Ana, por sua vez, começava a perceber o poder que sua nova vida lhe dava. A valorização que recebia de seus colegas de trabalho e dos moradores das comunidades fazia-a sentir-se mais forte e mais capaz do que jamais se sentira ao lado de Eduardo. Ela não estava mais à sombra dele. Ela estava se tornando quem sempre deveria ter sido, e isso a sustentava com força e autoconfiança. Ela sentia falta da conexão genuína que tinha com as pessoas do projeto, com os moradores das comunidades e seus colegas. Esses momentos preenchiam sua vida agora, longe da falsa perfeição de seu antigo casamento. Ela estava em um espaço onde as pessoas a viam pelo que ela realmente era, não pelo que representava ao lado de Eduardo. O distanciamento de Eduardo não era mais doloroso para ela. Pelo contrário, era libertador. Ela não precisava mais de sua aprovação, nem da validação constante. Ela estava se tornando algo mais, algo que nunca imaginou ser, mas que agora parecia ser a única coisa que fazia sentido para ela. Enquanto ela prosperava em sua nova vida, Eduardo lutava para manter sua fachada de perfeição, sem perceber que a verdadeira felicidade não poderia ser comprada. Ele estava cada vez mais preso ao status que ele mesmo criara, e Ana já não fazia mais parte desse mundo. Eduardo estava sentado sozinho no escritório, sua cadeira de couro girando lentamente enquanto ele observava pela janela, o horizonte em tons de laranja e vermelho refletindo no vidro. A cidade à sua frente parecia vibrante, cheia de vida e possibilidades, mas para ele, tudo parecia sem cor. Ele não via mais o luxo que o cercava como algo para se orgulhar. Agora, ele só conseguia enxergar o vazio que se espalhava por sua vida. A cada dia, a dor de perder Ana se tornava mais intensa. Ele tentou ignorar os sinais, tentou manter sua mente ocupada com o trabalho e os compromissos sociais, mas não podia mais fugir da verdade. Ele havia perdido a mulher que amava. A mulher que ele costumava ver todos os dias, com quem compartilhou tantos momentos, agora estava longe, mais distante do que ele jamais imaginou que fosse possível. Mas Eduardo não sabia como voltar atrás. Ele estava preso em uma rede de expectativas e aparências que ele mesmo havia criado. A vida que ele levava, as festas luxuosas, os carros caros, as roupas de grife, tudo aquilo estava se tornando irrelevante. Ele não sentia mais prazer nos momentos de brilho e ostentação. O vazio dentro dele estava se tornando mais pesado a cada dia, e ele sabia que nada do que ele tinha podia preenchê-lo. Nos últimos dias, as noites se tornaram especialmente difíceis. Quando o relógio marcava a madrugada, Eduardo se encontrava sozinho, em seu grande apartamento, olhando para o teto escuro. Ele ainda estava com Renata, mas a companhia dela já não era o suficiente. As conversas superficiais, os toques vazios, nada disso o acalmava. As noites com ela não preenchiam o espaço de vazio emocional que ele sentia. Renata tentava ser a mulher que ele queria, mas ele já não sabia mais o que queria. Ele sabia que a razão de estar com ela não era amor, mas uma tentativa desesperada de se distrair da realidade.
Ela o procurou uma vez, naquela mesma noite, com um sorriso suave e um olhar preocupado. "Você está bem?" Zrenia, ela perguntou, sentando-se ao seu lado no sofá. Ele a olhou, tentando esconder a frustração, tentando manter as aparências. "Sim, só um pouco cansado", disse ele, forçando um sorriso. "É só trabalho." Mas no fundo, ele sabia que não era o trabalho que o estava consumindo. Era a dor de perceber que, apesar de tudo o que ele tinha, ele não tinha mais o que realmente importava. A presença de Renata, embora reconfortante de uma maneira superficial, não o preenchia. Ele sentia falta da conexão profunda que tinha com Ana, a verdadeira companheira, aquela que o conhecia como ninguém mais. A vida com Ana, antes simples e sem grandes luxos, agora parecia ser tudo o que ele realmente desejava. Ele se lembrava dos momentos em que eles estavam juntos, aqueles dias tranquilos em que ela estava ao seu lado, com os olhos brilhando de uma alegria genuína, não mascarada por etiquetas ou expectativas. Ele começava a se dar conta de que ela era a pessoa que ele realmente amava, e a dor de saber que a havia perdido o estava consumindo. Mas, ao mesmo tempo, Eduardo se sentia impotente. Ele não sabia como corrigir as coisas. Ele sabia que havia falhado, que a havia deixado partir, mas o medo de perder a fachada que construiu com tanto esforço o impedia de dar o próximo passo. Ele queria ir até Ana, falar com ela, pedir desculpas. Mas o que ele diria? Como explicaria tudo o que tinha feito? Como poderia reverter a dor que causou? Naquela noite, ao olhar para o espelho, ele viu um homem que não reconhecia. O reflexo diante dele não era mais o de um homem bem-sucedido, mas o de alguém que havia perdido a si mesmo no meio das mentiras que construiu. Ele sentiu uma profunda solidão, como se estivesse preso em um ciclo de auto-engano, tentando provar algo a todos, exceto a si mesmo. Ele havia dedicado sua vida a manter a imagem de sucesso, mas no fundo, ele sabia que essa imagem não o fazia feliz. Ele não sabia mais quem era, nem o que ele realmente queria. Renata apareceu na porta do escritório, interrompendo seus pensamentos. Ela o observou por um momento, sem dizer nada, como se soubesse que ele estava em um lugar muito distante de onde ela estava. "Eu não sei mais como te ajudar, Eduardo", ela disse, a voz suave, mas carregada de uma frustração silenciosa. "Você está tão distante, tão fechado. Eu não sei se posso continuar assim." Eduardo não respondeu de imediato. Ele queria, mas as palavras pareciam não sair. Ele não sabia o que dizer, nem mesmo para ela. Renata estava ali, tentando manter a situação, tentando ser a mulher que ele queria que fosse. Mas ele sabia que não era ela quem ele precisava. Era Ana. Era Ana quem ele precisava, quem ele realmente amava, mas ele já sabia que ela não o queria mais. "Eu sei", disse ele finalmente, sua voz baixa. "Eu não sei o que estou fazendo. Eu sinto que perdi tudo e não sei como voltar atrás." Renata o observou, mas não disse nada. Ela sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. Eduardo estava perdido, consumido por um vazio que ela não poderia preencher. Ela se afastou, saindo silenciosamente do escritório, deixando-o com seus pensamentos. Agora, mais do que nunca, Eduardo se via no abismo do arrependimento. A dor de saber que havia deixado Ana escapar, que havia jogado fora a mulher que realmente o amava, era mais forte do que qualquer sucesso que ele pudesse ter conquistado. Ele queria voltar no tempo, voltar àqueles dias em que a vida com Ana era simples, mas cheia de significado. Mas o tempo não voltava. E o que ele tinha agora era um casamento desfeito e uma vida sem propósito. O que Eduardo não conseguia ver, o que ele ainda se recusava a ver, era que a verdadeira mudança não viria de um simples pedido de desculpas ou de um gesto de arrependimento. A mudança vinha de dentro, de uma transformação que ele precisava enfrentar antes de qualquer tentativa de reconquistar Ana. Mas ele ainda estava preso à ideia de que o sucesso e o status podiam resolver tudo.
E enquanto isso, Ana seguia sua jornada cada vez mais distante. Ana estava em uma festa diferente, longe do brilho e da pressão das festas que antes ela frequentava ao lado de Eduardo. Este evento era diferente, mais intimista, mais simples, mas não menos vibrante. O ambiente estava repleto de artistas, intelectuais e visionários, todos compartilhando suas experiências e ideias com entusiasmo. O tipo de pessoas com quem Ana começava a se sentir à vontade. Ela havia sido convidada por Marina para um evento de gala em apoio à iniciativa de um novo projeto artístico para jovens em situação de vulnerabilidade. A proposta de dar visibilidade ao trabalho de artistas locais e ajudá-los a transformar suas realidades por meio da arte a empolgava. Ela estava se afastando cada vez mais do antigo mundo de Eduardo e começava a descobrir um novo propósito para sua vida. E estar naquele espaço, rodeada de pessoas que respeitavam sua opinião e sua trajetória, só reforçava esse sentimento de que ela estava no caminho certo. A sala estava iluminada por luzes suaves e o murmúrio de conversas inteligentes preenchia o ar. Ana se sentiu finalmente em casa. Ela estava ali, ao lado de Marina, ouvindo as apresentações e trocando ideias sobre os projetos. De repente, um homem se aproximou dela com um sorriso genuíno, como se já a conhecesse há anos. Seu olhar era acolhedor, mas também profundamente observador. "Você é Ana, não é?" "Srenia", ele perguntou, a voz tranquila. "Eu sou Gabriel. Admiro muito o trabalho que você tem feito com o projeto de revitalização. Suas ideias são transformadoras." Ana, surpresa e lisonjeada, sorriu. "Obrigada, Gabriel. É ótimo estar aqui e conhecer pessoas que compartilham essa visão. O que você tem feito por aqui?" Gabriel, um artista e curador de exposições, começou a contar sobre os projetos em que estava envolvido e logo a conversa se estendeu por horas. Eles discutiram arte, cultura e o poder da transformação por meio da expressão criativa. Mas o que mais chamou a atenção de Ana foi a maneira como Gabriel a via. Ele a olhava como alguém com algo profundo a oferecer, alguém com ideias e energia para mudar o mundo. Ele a via como uma pessoa inteira, alguém que tinha o poder de moldar seu próprio destino sem necessidade de validação ou aprovação. Enquanto conversavam, Ana começou a perceber algo que Eduardo nunca conseguira ver, sua verdadeira essência. Gabriel não a via como a esposa de um homem milionário, não a via como uma figura a ser decorativa ou apenas um adorno ao sucesso de alguém. Ele a via como uma mulher com valor próprio, com uma força silenciosa e uma inteligência brilhante. Ele a respeitava de uma forma que ela jamais experimentara ao lado de Eduardo. A conversa foi fluindo naturalmente e Ana sentiu uma conexão genuína com Gabriel. Ele a fazia sentir-se viva de uma maneira que ela nunca imaginara ser possível, fazendo com que ela se sentisse segura em sua própria pele. Ele via nela uma mulher capaz de criar, de se reinventar, de fazer algo grandioso sem depender de ninguém. Ela se afastou de sua antiga vida com Eduardo e sentiu que, ao lado de Gabriel, ela não precisava mais esconder quem ela realmente era. Enquanto isso, Eduardo estava em uma festa completamente diferente, tentando manter a compostura e a imagem que sempre quis apresentar aos outros. Mas, em algum lugar dentro dele, havia uma sensação de desconforto, algo que ele não conseguia nomear. Ele sabia que Ana estava em outro evento, mas não imaginava que ela estava se transformando diante dos seus olhos. As mensagens que ele enviava a ela eram respondidas com uma frieza que ele não compreendia. Ela estava se afastando e ele não sabia mais o que fazer para reconquistar a mulher que ele havia negligenciado por tanto tempo. Ele se aproximou de Ana várias vezes nas semanas seguintes, mas sempre se deparava com uma mulher diferente daquela que ele havia deixado para trás. Ela estava mais confiante, mais poderosa e muito mais distante dele. Ana, antes insegura, agora olhava para ele com uma serenidade que o incomodava.
Ela não era mais aquela esposa frágil que ele podia moldar e controlar. Ela estava se tornando uma mulher independente e isso o desestabilizava. Naquela noite, em uma festa na qual Ana e Gabriel se encontraram novamente, Eduardo percebeu a verdadeira mudança nela. Ele a viu conversando com outros artistas, rindo com facilidade, compartilhando suas ideias com confiança. Ela estava vibrante, como se tivesse encontrado o seu próprio caminho. E ele sentiu que naquele exato momento ela já não o precisava mais. Ela estava cercada por pessoas que a viam como alguém com algo a oferecer, e Eduardo não sabia como lidar com aquilo. Eu percebi que você não tem mais espaço na vida dela, Renata disse, com um tom de frustração. Ela havia notado o olhar de Eduardo em Ana. Ela já não precisa de você para se definir. Você a perdeu, Eduardo. Essas palavras foram um golpe doloroso e ele se afastou de Renata sem dizer uma palavra. O impacto do que ela disse o atingiu com a força de uma onda. Ele havia perdido Ana, mas não apenas de forma figurativa. Ele a havia perdido de verdade. E o pior de tudo era que ele não sabia como reconquistar o que já não pertencia a ele. Enquanto isso, Ana estava se libertando de tudo o que aprendia. Gabriel, com sua visão clara e respeito por ela, era uma das novas pessoas que a apoiava em sua jornada de autossuficiência. Ele nunca tentou moldá-la ou controlá-la. Ele a via como uma mulher que estava se tornando a versão mais autêntica de si mesma, e isso a fazia se sentir mais forte do que jamais se sentir ao lado de Eduardo. Ela sabia que Eduardo estava tentando alcançá-la, tentando se aproximar novamente. Mas ela estava decidida a criar um espaço para si mesma, fora da sombra dele. Ela não estava mais tentando agradar ninguém. Sua confiança vinha da aceitação de quem ela realmente era e da liberdade que ela havia conquistado. Ela agora vivia para si mesma, para sua arte, para as pessoas que a viam como alguém com algo a oferecer, sem a necessidade de agradar a ninguém. Ela havia quebrado as correntes que a mantinham atada a uma vida que não era sua. Em um momento de reflexão, enquanto conversava com Gabriel em um dos muitos cafés após o evento, Ana finalmente compreendeu algo que ela já sabia, mas que nunca tinha se permitido sentir antes. Ela não precisava de ninguém para se sentir completa. Ela não precisava da aprovação de Eduardo, nem de qualquer outro homem, para ser quem ela realmente era. Ela estava finalmente em paz com quem se tornara, e isso era o suficiente. Enquanto ela e Gabriel caminhavam pelas ruas iluminadas, rindo juntos, Ana sentiu uma liberdade que nunca havia conhecido. Ela não era mais a esposa de Eduardo. Ela não precisava mais viver à sombra dele ou de qualquer outra expectativa. Ela era ela mesma. E isso a fazia mais forte do que qualquer coisa que ela tivesse experimentado até então. O vento frio cortava a noite enquanto Eduardo dirigia pelas ruas da cidade. O reflexo das luzes da cidade refletia nos vidros do carro, mas ele não conseguia se concentrar na paisagem. Sua mente estava turvada por pensamentos caóticos, pela dor do arrependimento, pela sensação de que havia falhado em todos os aspectos mais importantes da sua vida. Ele havia tentado manter a aparência de um homem de sucesso, mas no fundo sabia que sua vida estava se desmoronando. Ana estava longe, mais distante do que ele jamais imaginara, e ele não sabia mais como resgatar o que se perdeu. Ele havia tentado se aproximar de Ana várias vezes nos últimos dias, mas ela estava diferente, mais distante, mais firme em suas escolhas. Ela estava tão autossuficiente agora, tão segura de quem era, que parecia não precisar mais dele. O que mais o atormentava era o fato de que ele só havia percebido o quanto a amava depois de tê-la perdido. Hoje à noite, ele havia conseguido marcar um encontro com ela. Ele sentia que era sua última chance de tentar entender o que estava acontecendo com eles, de tentar restaurar algo do que havia se perdido. O pensamento de perder Ana para sempre o consumia. Ele sabia que já havia feito muito mal a ela, mas não sabia como voltar atrás.
Quando ele chegou ao pequeno restaurante onde eles haviam se encontrado pela última vez, Ana já estava lá, sentada em uma mesa reservada, olhando o cardápio com uma expressão tranquila. Ela não parecia surpresa ao vê-lo, nem ansiosa, como se já soubesse que ele apareceria. Eduardo, ela disse calmamente, olhando para ele. Não havia rancor em sua voz, mas também não havia a familiar suavidade que ele costumava ouvir. Ela parecia diferente. Eu sabia que você viria. Ele se sentou à sua frente, os olhos cheios de um arrependimento que ele mal conseguia colocar em palavras. Eu não sei o que fazer, Ana. Eu perdi você, eu sei disso. E agora tudo parece vazio. Eu te olhei por tanto tempo e não vi quem você realmente era. E eu não sei como corrigir isso. Ana o observou por um momento, seu olhar impassível. Ela sentia a dor dele, sabia o quanto ele estava sofrendo. Mas ao mesmo tempo ela sabia que não era mais a mulher que ele tentava moldar. Ela não precisava da validação dele. Ela não queria mais ser parte da fachada que ele tentava manter. Eduardo, disse ela com uma calma profunda, eu não posso mais ser a mulher que você quer que eu seja. Não posso mais ser a esposa que se submete ao que você quer, ao que você precisa, sem ser vista. Eu passei anos tentando me encaixar nesse mundo que você criou e eu me perdi. Eu me perdi de mim mesma e agora estou tentando me encontrar novamente. As palavras de Ana caíram como pedras pesadas sobre a mesa, reverberando no coração de Eduardo. Ele a observava atônito, não reconhecendo aquela mulher. Não reconhecendo a força que ela tinha agora, a confiança que exibia como um escudo. Ele sentia a dor do afastamento, a dor de ver que a mulher que ele uma vez conhecera e amara havia se transformado em algo que ele não conseguia mais alcançar. Eu nunca quis te ferir, Ana, ele sussurrou, a voz carregada de remorso. Eu só estava tentando manter tudo sob controle. Eu achava que você não era capaz de ser mais do que isso. Eu te subestimei e agora eu vejo o que perdi. Ana olhou para ele por um longo momento, suas mãos tremendo ligeiramente sobre a mesa. A dor era palpável, mas ela a manteve sob controle. Ela sabia que Eduardo não entenderia completamente a magnitude do que ele havia feito até que fosse tarde demais. E talvez fosse tarde demais agora. Você nunca me viu, Eduardo. Ela disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Eu passei anos tentando ser a esposa perfeita, a mulher que você queria que eu fosse. Mas o que eu realmente queria, o que eu realmente precisava, você nunca viu. Eu só queria ser eu mesma, mas você não me deixava. Eu estava sempre tentando agradar a você, agradar a essa vida que você construiu, e a cada dia eu me sentia mais vazia, porque você nunca me viu. Ele se sentiu como se tivesse sido atingido por um soco no estômago. As palavras dela cortaram profundamente, mais do que ele poderia imaginar. Ele pensava que estava fazendo o certo, que estava cuidando dela, mas na realidade ele estava a sufocando, a impedindo de ser quem ela realmente era. Eu tentei, Ana, eu tentei te mostrar que te amava, ele disse, a voz embargada, quase implorando. Eu estava errado, mas eu não sabia, eu não sei o que fazer agora. Ana o olhou com uma tristeza silenciosa nos olhos. Ela não estava mais irritada, não estava mais com raiva dele. Ela havia superado isso. O que ela sentia agora era uma dor profunda, mas também uma sensação de libertação. Ela estava finalmente entendendo que não precisava mais dele. Ela não queria mais viver para agradar a alguém. Ela precisava ser quem realmente era, mesmo que isso significasse se afastar de Eduardo. Eu não sou mais a mesma pessoa, Eduardo, e eu não posso voltar atrás. Eu não posso ser a mulher que você quer que eu seja. Eu preciso viver a minha vida agora, e isso significa seguir em frente. Eu encontrei minha voz e eu encontrei meu valor. E por mais que você queira me trazer de volta, eu não posso ser a mulher que você perdeu, porque essa mulher não existe mais.
As palavras de Ana saíram com uma clareza dolorosa, mas necessária. Eduardo a olhou, sentindo o peso de sua perda se instalar em seu peito como uma pedra. Ele sabia o que ela dizia era verdade. Ele havia perdido a mulher que amava, e agora ela estava se afastando de maneira irreversível. Ela não era mais aquela mulher que ele poderia controlar, que ele poderia moldar. Ela era ela mesma, e isso a tornava mais bonita, mais poderosa, mais inatingível. A dor em seu peito era indescritível. Ele queria gritar, queria implorar para que ela voltasse, mas ele sabia que isso não resolveria nada. Ele não sabia como consertar o que havia quebrado entre eles, como reconquistar o amor que ele agora sabia que merecia, mas que não tinha mais. "Eu sinto muito", ele disse, a voz quebrada. "Eu te perdi, Ana." Ela ficou em silêncio por um momento olhando para ele e finalmente, com um suspiro, ela respondeu: "Sim, você me perdeu, Eduardo. Isso não tem volta." O silêncio entre eles foi profundo. Não havia mais palavras a serem ditas. Ambos sabiam que o casamento estava irreparavelmente quebrado. Ana se levantou da mesa, caminhando lentamente em direção à porta. Ela olhou para ele uma última vez, mas não disse mais nada. Ela não precisava de palavras para expressar o que sentia. Eduardo ficou ali, em sua cadeira, parado, sentindo o peso do fim. O fim de um casamento, o fim de um amor que ele não soubera valorizar, o fim de um sonho que ele havia construído sobre uma mentira. Ele sabia, finalmente, o que perdera, e isso era mais doloroso do que qualquer coisa que ele já tivesse vivido. Após o encontro com Eduardo, Ana sentiu um peso se dissipando de seus ombros. As palavras que haviam sido ditas, o confronto com a dor e a verdade, não a abalavam como ela imaginara. Pelo contrário, ela se sentiu mais leve do que nunca. Ela sabia que o que estava fazendo era certo. Seguir em frente não era uma escolha, mas uma necessidade profunda que vinha de dentro dela. Ana havia finalmente entendido que seu futuro não dependia mais de Eduardo, e a decisão de seguir sem ele foi um alívio inesperado. O projeto de revitalização estava ganhando cada vez mais força. Ana sentiu uma satisfação imensa ao ver o impacto positivo que estavam criando nas comunidades. Ela se envolvia ainda mais, organizando eventos, conectando pessoas e se tornando uma liderança respeitada no movimento. A sensação de estar construindo algo sólido e significativo, algo que não tinha nada a ver com sua vida com Eduardo, a fazia sentir-se poderosa. Ela se entregou de corpo e alma ao trabalho. A arte, a transformação de espaços e a capacidade de mudar vidas se tornaram seus focos principais. E mais importante, ela se sentia bem em sua própria companhia. A cada dia, ela se dava mais permissão para ser quem realmente era, sem se preocupar com as expectativas de ninguém. Ela era finalmente livre. Marina, sua amiga e mentora, sempre esteve ao seu lado, ajudando a guiá-la nesse novo caminho. Elas haviam se tornado uma dupla imbatível, trabalhando incansavelmente para transformar a cidade com suas iniciativas. A amizade delas floresceu. E Ana começou a perceber que, ao seu lado, ela não precisava de mais ninguém para se sentir completa. Ela estava rodeada de pessoas que a viam como uma mulher com algo a oferecer e não mais como uma esposa que estava apenas lá para agradar. Com o passar dos meses, Ana começou a explorar novas oportunidades. Sua agenda estava cheia de reuniões com investidores, artistas e educadores, todos interessados em fazer parte de seu projeto. Ela ganhou respeito e admiração de todas as partes, e sua confiança, antes abalada, agora era inabalável. Ela sentia que estava vivendo sua melhor versão, e nada poderia tirá-la disso. Eduardo, por sua vez, estava em um estado de desolação. Ele havia tentado de tudo para reconquistar Ana, enviava mensagens, tentava chamar sua atenção, mas ela sempre respondia com a mesma frieza. Ele sabia que havia cometido um erro, talvez o maior de sua vida, mas agora, ao olhar para ela, já não sabia como se aproximar.
Ele não entendia a transformação que ela havia vivido. A mulher que ele conhecia não existia mais, e isso o deixava perdido. Ele tentou encontrar consolo em sua rotina de festas, viagens e novas compras, mas nada disso conseguia preencher o vazio que ele sentia. A ausência de Ana em sua vida o consumia. Ele se lembrava dos momentos simples com ela, dos dias em que estavam juntos, dos sorrisos trocados em silêncio. Ele começava a perceber que foi essa simplicidade, essa conexão genuína, que ele perdeu ao tentar construir uma vida de fachada. Eu fiz tudo errado, ele murmurou para si mesmo, olhando pela janela de seu escritório. Sua imagem refletida no vidro parecia distante, como se ele estivesse assistindo a tudo de fora. Ele se sentia como um homem que havia perdido o controle de sua vida e agora não sabia mais como reconquistar o que estava irremediavelmente perdido. Mas Eduardo não estava pronto para desistir. Ele sabia que Ana estava ocupada com o projeto, mas ainda tentava encontrá-la em eventos, nas reuniões e até nas exposições em que ela estava envolvida. Ele ainda se sentia atraído por ela, não apenas fisicamente, mas pela mulher forte que ela havia se tornado. Ele queria que ela o perdoasse, queria ter uma chance de refazer o que havia quebrado, mas Ana estava decidida a seguir em frente. A primeira vez que eles se cruzaram após o confronto no restaurante, ele tentou falar com ela. Ela estava em uma reunião, rodeada de outros artistas e apoiadores, mas quando seus olhos se encontraram, ele soube que ela o estava ignorando intencionalmente. Ela não queria mais nada dele, e ele, ao olhar para ela, sentiu o peso do arrependimento se tornar ainda mais insuportável. Ana, ele disse, aproximando-se dela com uma expressão de dor. Eu sinto muito por tudo que fiz e por tudo que não fiz. Eu só queria ter você de volta. Eu não consigo viver com isso, por favor. Mas Ana o olhou sem emoção, seu rosto tranquilo, quase sereno. Ela sabia o que ele queria, mas sua decisão estava tomada. Eduardo, o que passou, passou. Eu não tenho mais o que dizer. A mulher que você perdeu já não existe mais e eu não vou voltar atrás. Não posso e não vou. Eduardo ficou ali, parado, como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Ele sabia que essas palavras eram a realidade que ele temia ouvir. Ana não precisava mais dele. Ela já estava em um caminho que não incluía o homem que ele se tornara. Ela não estava mais esperando por ele, não estava mais procurando seu perdão. Ela já havia se perdoado, já havia superado tudo o que havia acontecido entre eles, e agora ela estava criando uma nova vida. Com um suspiro pesado, ele se afastou, sem saber para onde ir. Ele se sentia tão vazio quanto antes, mas agora sabia que essa dor, esse vazio, era algo que ele teria que carregar consigo para o resto de sua vida. Não havia mais caminho de volta. Ana o havia deixado para trás, e ele sabia que ela não o veria mais como o homem que ela amava. Ela estava fora de seu alcance. Ana continuou seu trabalho, seu projeto, sua vida. Ela estava vivendo para si mesma agora, sem se importar com o que Eduardo ou qualquer outra pessoa pensava. Ela sabia o que queria e quem queria ser. Ela estava criando algo grande, algo que não dependia de um homem, de um casamento, de uma vida de luxo ou de aparências. Ela estava finalmente vivendo de acordo com suas próprias regras. E isso era tudo o que ela precisava. Eduardo sentia o peso do vazio que tomava conta de sua vida e, pela primeira vez, ele não sabia mais como escapar. As paredes de seu escritório, antes imponentes e opulentas, agora pareciam estreitas e sufocantes. O telefone não parava de tocar, as reuniões se acumulavam e os compromissos sociais se sobrepunham, mas nada disso parecia importar. A vida que ele havia construído com tanto esforço, a vida de riqueza, poder, status e reconhecimento, agora estava apenas preenchendo um espaço vazio dentro dele. O vazio de saber que ele havia perdido a única pessoa que realmente importava. Eduardo passava seus dias em um ciclo interminável de negócios e festas, tentando se distrair da dor que sentia por dentro. Mas, no fundo,
Ele sabia que nada daquilo o fazia feliz. Ele estava cercado de pessoas, mas sentia-se mais sozinho do que nunca. Renata, que ainda estava ao seu lado, tentava preenchê-lo com sua companhia, mas ele sabia que a conexão que tinham era superficial, sem profundidade. Ela não era Ana, e ele não podia mais se enganar dizendo a si mesmo que estava tudo bem. Ele estava cansado, cansado de viver para agradar aos outros, cansado de manter as aparências, cansado de perseguir um sonho que nunca lhe trouxe felicidade real. Eduardo começava a questionar a busca incessante que o havia definido durante toda a sua vida. O sucesso, a riqueza, o poder. Ele havia dedicado anos à construção dessa imagem, mas agora tudo isso parecia irrelevante. Ele não sabia mais o que era importante, nem quem ele realmente era, sem o status que ele tanto valorizava. Naquela manhã, ele se encontrou no escritório, olhando pela janela, tentando ordenar seus pensamentos. Ele se perguntou onde tudo havia começado a dar errado. Quando foi que ele começou a se afastar de Ana? Quando foi que ele começou a tratá-la como um adereço em sua vida, em vez de vê-la como uma parceira igual? Ele se lembrou das pequenas coisas, os olhares de desprezo quando ela não se encaixava nas expectativas que ele tinha dela, os momentos em que ele a desconsiderava por estar mais preocupado com a aparência perfeita do que com o verdadeiro valor dela. Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso do arrependimento se abater sobre ele. A perda de Ana, mais do que qualquer outra coisa, estava corroendo sua alma. Ele percebia agora o quanto a havia negligenciado, o quanto ela havia se perdido em meio às suas próprias inseguranças e ao desejo insaciável por status. Ela não era mais a mulher que ele queria controlar, a mulher que ele via como uma peça decorativa em sua vida. Ela agora era uma mulher independente que havia encontrado seu lugar no mundo longe dele. O impacto de tudo isso começava a fazer sentido. Ele se lembrava daquelas manhãs em que Ana o acordava com um sorriso simples, mas genuíno. Ele se lembrava das conversas à mesa de jantar, das pequenas brincadeiras que compartilhavam, das noites tranquilas em que se sentiam verdadeiramente conectados. Mas essas lembranças agora eram dolorosas. Ele havia deixado tudo isso escapar, e agora tudo o que restava era a sombra de um casamento desfeito e a dor de uma perda irreparável. Renata entrou no escritório, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou para ele com um semblante preocupado, mas quando percebeu o estado de Eduardo, ela não disse nada. Ele estava absorto em seus próprios sentimentos de culpa e arrependimento. Ele sabia que Renata estava tentando de tudo para mantê-lo ao seu lado, mas ele já não conseguia mais se enganar. Ela não era Ana. Ela não tinha a capacidade de preencher o vazio que ele sentia agora. Eduardo, você não parece bem. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para ela com um sorriso forçado, tentando disfarçar a dor que sentia. Nada, só cansado, eu acho. Ele respondeu, mas sua voz estava fraca, sem a energia usual. Renata não parecia convencida, mas decidiu não insistir. Ela sabia que ele estava distante, mas também sabia que nada poderia fazer por ele a não ser esperar. Ela ainda tinha esperanças de que ele superasse sua crise, mas ela sabia que não podia mudar a realidade do que estava acontecendo dentro dele. Eduardo sabia que estava se distanciando mais e mais de tudo o que havia considerado importante. Ele começou a se questionar se alguma vez foi feliz de verdade, se tudo o que ele buscou durante toda a sua vida realmente valeu a pena. Ele havia conquistado tudo o que queria, a riqueza, o reconhecimento, a admiração dos outros, mas isso não significava nada agora. Ele se sentia vazio, como se tivesse se perdido no caminho. O pensamento mais doloroso, porém, era o de Ana. Ele não podia mais negar que a perdera para sempre. Ela estava vivendo a vida dela, com propósito e independência, e ele não fazia mais parte disso. Ele começava a perceber que ela não o via mais como o homem que amava, mas como alguém que falhou com ela.
alguém que a tratou como uma peça decorativa, sem nunca reconhecer o valor verdadeiro dela. Com o tempo, Eduardo começou a se afastar ainda mais de Renata. Não havia mais espaço para ela em sua vida, não mais do que havia para todas as outras coisas que ele pensava serem importantes. Ele não conseguia mais se enganar, e isso o deixava em um estado de confusão e frustração. Ele sabia que ela não era a culpada, mas a dor da perda de Ana o consumia de tal maneira que ele não sabia como continuar. Ele decidiu sair para caminhar, tentar clarear a mente, mas suas próprias reflexões o estavam esmagando. A culpa, o arrependimento e o medo do futuro sem Ana estavam cada vez mais presentes. Ele olhou para os prédios ao seu redor, para as ruas movimentadas da cidade e se perguntou se algum dia poderia encontrar paz. Ele havia perdido tudo. Ana, a mulher que amava, sua essência, sua humanidade. Ele estava cada vez mais consciente da superficialidade de sua vida, de sua busca por algo que, no final das contas, não trazia verdadeira satisfação. No fundo, Eduardo sabia que não havia mais como voltar atrás. Ele não podia mais recuperar o que havia destruído, nem a mulher que ele tinha perdido. O casamento deles estava irremediavelmente quebrado e ele estava agora diante da crua realidade de sua própria existência. Não havia mais como escapar. Ele havia se tornado um homem que não reconhecia e não sabia como consertar isso. As consequências de suas escolhas estavam tomando forma e agora ele se via preso em um ciclo de arrependimento, sem um caminho claro à frente. A manhã estava cinza, a luz suave que entrava pela janela do escritório de Eduardo parecia mais pesada do que o normal. Ele estava sentado em sua cadeira, mas não estava realmente presente. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas sua mente estava distante, perdida em pensamentos que o atormentavam. Ele sentia o peso do arrependimento sobre seus ombros, uma sensação esmagadora que parecia não ter fim. O sucesso, a riqueza, tudo o que ele havia construído agora não tinha mais significado. Ele não sabia como lidar com a perda de Ana. Não sabia o que fazer com a dor que sentia, nem com o vazio que se alastrava por cada aspecto de sua vida. Durante dias, Eduardo se perdeu em um turbilhão de pensamentos. Ele tentava ignorar a realidade, se afundando mais em seu trabalho, em novos projetos, em festas que nunca lhe trouxeram felicidade verdadeira. Mas, quanto mais ele se esforçava para preencher o vazio, mais ele sentia que sua vida estava se desfazendo. Ele não podia mais se enganar. Ele não tinha mais controle. O que ele havia perdido e o que ele havia destruído não poderia ser recuperado com mais dinheiro, mais status ou mais poder. Foi nesse estado de desespero que Eduardo decidiu dar o passo mais difícil de sua vida. Ele procurou ajuda. No começo, foi difícil aceitar. Ele se sentia humilhado, fraco, como se estivesse admitindo uma falha irreparável. Ele sempre se considerou alguém que estava no controle, alguém que não precisava de ninguém, alguém que poderia lidar com qualquer problema sozinho. Mas pela primeira vez, ele se sentiu incapaz de lidar com seus próprios demônios. A culpa, a vergonha e a dor de ter perdido Ana estavam consumindo-o. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não sabia nem por onde começar. Ele marcou uma consulta com um terapeuta, uma mulher que ele sabia que seria capaz de ajudá-lo a encarar suas fraquezas. Ela o recebeu com calma, sem julgamento e com uma paciência que ele não esperava. A cada sessão, Eduardo começava a se abrir mais, a expor suas falhas e seus medos. E ao fazer isso, ele sentia uma dor pungente se instalar dentro dele. Ele começou a ver com clareza o que havia feito, o que havia perdido e a profundidade de seu erro. Cada palavra da terapeuta, cada reflexão que ele fazia sobre suas escolhas, fazia com que a dor do arrependimento ficasse ainda mais forte. Você não pode curar o que aconteceu com Ana, Eduardo, a terapeuta disse com uma voz suave, mas firme. O que você fez, a dor é real e a perda é irreparável.
O que você precisa entender agora é que a culpa não vai trazer a Ana de volta. A vergonha não vai curar os danos que você causou. O que você pode fazer agora é mudar sua relação com você mesmo. Essas palavras ficaram com o Eduardo por dias. Ele sabia que a terapeuta estava certa. Ele não podia mais viver em um ciclo de autopunição. Ele não podia mais se esconder da dor, nem negar o impacto de suas escolhas. Ele havia perdido Ana, e esse fato era a verdade que ele precisava encarar. Mas ele também sabia que, se quisesse seguir em frente, teria que começar a se reconstruir. Ele não podia continuar vivendo com o peso de seu erro. Cada encontro com a terapeuta o ajudava a enxergar uma versão de si mesmo que ele havia evitado por muito tempo. Ele começava a perceber que, no fundo, sua busca insaciável por status e poder havia sido uma forma de fuga. Ele fugia da sua própria vulnerabilidade, da sua própria incapacidade de se conectar com os outros de uma forma verdadeira e genuína. Ele se escondia atrás de seu dinheiro, de sua imagem de sucesso, mas no final, tudo isso o havia deixado vazio. Eduardo, pela primeira vez em muitos anos, se sentia vulnerável. Ele estava encarando suas próprias falhas, suas inseguranças, e isso o fazia sentir-se fraco, mas também mais humano. A dor era insuportável, mas ele sabia que era o único caminho para a autodescoberta. Ele não podia mais fugir de quem ele era, do que ele havia feito, nem do que ele estava se tornando. Nas semanas seguintes, Eduardo tentou se afastar de tudo o que o mantinha na ilusão de perfeição. Ele começou a tirar um tempo para si mesmo, sem as festas, sem o trabalho, sem as distrações. Ele começou a fazer atividades simples, mas significativas, caminhadas no parque, conversas com pessoas que o viam de uma maneira honesta, não pela sua fortuna. Ele ainda sentia a falta de Ana, a dor de sua ausência. Mas começou a perceber que essa dor era também uma oportunidade de crescimento, de reconstrução. A relação com Renata também começou a se deteriorar. Ela notava que ele estava mais distante, mais introspectivo. Não havia mais a mesma energia entre eles, nem a mesma cumplicidade. Renata tentou de várias maneiras manter a chama acesa, mas Eduardo já não sentia mais o mesmo. Ele não queria mais viver em uma relação baseada na superficialidade, no prazer imediato e nas aparências. Ele queria algo mais profundo, mais real, algo que ele sabia que não poderia encontrar ao lado de Renata. Ele a respeitava, mas sabia que não a amava da maneira que ela merecia ser amada. Durante um jantar que tiveram, Renata finalmente tocou no assunto. "Você mudou, Eduardo. Está diferente. Eu não sei se ainda temos o que éramos. Você já não me olha do mesmo jeito. Não sei mais o que estamos fazendo aqui." Ele olhou para ela, os olhos pesados com a dor da verdade. Ele sabia que ela estava certa. "Eu não sei como te explicar, Renata. Eu estou tentando me entender. E eu sinto muito, mas não posso continuar com isso. Não posso continuar me enganando. Eu não posso mais viver para manter uma fachada." Renata não respondeu imediatamente, mas seus olhos brilharam com tristeza. Ela sabia o que ele estava dizendo, mas, como sempre, ela tentava se convencer de que poderia fazer algo para consertar a situação. Mas Eduardo já havia tomado sua decisão. Ele estava se despedindo de mais uma mentira que ele havia criado para si mesmo. A realidade de sua vida começou a se instalar de uma maneira dolorosa, mas necessária. Ele não tinha mais uma vida perfeita, nem a mulher que ele amava. Mas ele sabia que, ao finalmente aceitar quem ele era, ao reconhecer suas falhas, ele começava a dar os primeiros passos para se reconstruir. E talvez, com o tempo, ele pudesse aprender a viver com os erros que cometeu, a fazer com que sua dor se tornasse um aprendizado. Naquela noite, depois de mais uma sessão com a terapeuta, Eduardo se deitou na cama, seus pensamentos mais claros, mas ainda pesados. Ele sabia que estava longe de encontrar uma solução fácil, mas também sabia que, pela primeira vez, ele estava começando a se entender, a se aceitar. Ele não sabia o que o futuro reservava,
mas sabia que para ter qualquer chance de mudar, ele teria que enfrentar a dor e a vergonha de suas escolhas. Ele não poderia mais fugir, e talvez, no processo, ele encontrasse um caminho para a verdadeira mudança. Ana estava em um momento de sua vida que há pouco tempo parecia impossível. Sentada em uma cadeira no jardim do Centro Cultural que ela ajudara a transformar, ela respirava fundo, sentindo a paz que vinha de sua nova realidade. O sol da tarde iluminava as árvores ao redor e as risadas das crianças que brincavam no pátio eram o som mais doce que ela já ouvira. Não só pelo conteúdo da brincadeira, mas pela sensação de estar ali, no meio de algo significativo, algo que ela havia ajudado a criar com suas próprias mãos e com sua visão. A vida havia mudado de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Quando pensava no que havia sido o casamento com Eduardo, a dor do passado ainda estava presente, mas de uma maneira diferente. Ela agora conseguia olhar para aquele período da sua vida com uma nova perspectiva. A dor, o sofrimento e a solidão que ela sentiu ao lado dele não eram mais cicatrizes abertas, mas marcas que a haviam moldado, que a haviam ensinado a importância de sua própria voz, de sua autonomia. Ela não estava mais na sombra de ninguém, não mais em busca de aprovação. Ela havia encontrado paz consigo mesma, uma paz que antes parecia um conceito distante, intangível. Sua identidade não dependia mais de quem ela estava ao lado ou de como o mundo a via, mas de como ela se via e do que ela escolhia fazer com a liberdade que conquistara. Agora, ela era uma mulher que construía sua própria história, que se orgulhava de quem era e do que havia conquistado, sem precisar de uma validação externa para se sentir inteira. O projeto de revitalização cultural que ela liderava havia se expandido consideravelmente. Não apenas os bairros em que começaram a trabalhar estavam se transformando, mas a própria Ana estava se transformando junto com eles. Ela sentia que, de alguma forma, o sucesso do projeto refletia sua própria jornada de superação. Cada mural pintado, cada evento realizado, cada nova parceria estabelecida era uma celebração de tudo o que ela havia conquistado, mas também uma homenagem ao que ela havia deixado para trás para chegar até ali. Ana ainda refletia sobre o que passara, especialmente sobre o tempo ao lado de Eduardo. Ela não negava que aquele período de sua vida havia sido importante para sua formação, mas a mulher que ela se tornara estava completamente distante daquela que havia sido submissa e invisível. A dor do passado foi necessária. Ela entendia isso agora. Se não tivesse passado por aquilo, talvez nunca tivesse descoberto a força que estava dentro dela. Talvez nunca tivesse se permitido ser quem ela realmente era. Às vezes, Ana se lembrava de Eduardo, mas não mais com o peso da mágoa, mas com a compreensão de que naquele tempo ambos estavam em lugares diferentes. Ele estava buscando algo que ela não podia oferecer, e ela estava buscando algo que ele nunca entendeu. Ela não o culpava mais, nem se sentia triste pelo que havia acontecido. Ele estava no caminho dele e ela estava no seu. Eles eram capítulos separados da mesma história, mas já não se entrelaçavam mais. Foi quando Ana estava nesse estado de reflexão que Gabriel entrou em sua vida de uma maneira ainda mais significativa. Eles haviam se aproximado durante os meses de colaboração no projeto, e o respeito e a admiração que um sentia pelo outro começaram a se transformar em algo mais profundo. Gabriel, com sua visão clara, sua paixão pela arte e pelo impacto social, estava se tornando não apenas um parceiro no trabalho, mas também uma pessoa importante em sua vida. O relacionamento deles era baseado em respeito mútuo, em apoio e em uma visão compartilhada do mundo. Ana o admirava pela forma como ele a fazia sentir-se vista, não como uma mulher que precisava ser salva ou consertada, mas como uma pessoa completa, com o direito de viver sua verdade.
Gabriel não a pressionava, não a fazia se sentir responsável por nada além de sua própria felicidade. Ele respeitava seu espaço, seu tempo e seu próprio processo de cura. Ana também o respeitava profundamente, não apenas por sua visão artística e profissional, mas pela maneira com que ele a tratava. Ele a via como uma mulher com sua própria trajetória, com seus próprios sonhos, e isso a fazia se sentir em paz. Gabriel nunca tentou mudar quem ela era ou o que ela representava, e isso a fazia confiar nele de uma maneira que ela nunca imaginara ser possível. Eles não estavam juntos por carência ou por necessidade, mas porque juntos podiam construir algo ainda maior do que aquilo que cada um poderia alcançar sozinho. Um dia, depois de uma reunião importante sobre uma expansão do projeto, Ana e Gabriel caminharam pela cidade, discutindo planos e estratégias, mas também falando sobre a vida, seus sonhos e o futuro. Quando chegaram em um pequeno café, Gabriel a olhou com um sorriso gentil, mas cheio de emoção. "Ana", ele começou, sua voz suave, "eu sei que você passou por muita coisa, e eu sei o quanto isso significou para você, mas eu só quero que você saiba que eu respeito o seu processo, eu respeito a mulher que você é, e eu estarei aqui, não para mudar nada em você, mas para caminhar ao seu lado." Essas palavras tocaram profundamente Ana. Ela se sentiu completamente vista, completamente respeitada. Ela sabia que o amor não precisava ser uma possessão ou uma tentativa de preencher um vazio. O amor verdadeiro vinha da aceitação mútua, do reconhecimento das lutas e conquistas do outro. Gabriel estava oferecendo exatamente isso: um amor tranquilo, saudável e sem expectativas. Ele queria estar ao seu lado, mas ele a via como uma pessoa independente, com sonhos próprios, e não como uma extensão de si mesmo. Ana sorriu, sentindo-se grata por ter encontrado alguém que a compreendia tão profundamente, mas que também respeitava suas escolhas e seu espaço. Eles estavam apenas começando, mas ela sentia que era o começo de algo sólido e significativo. Algo que ela nunca imaginou ser possível antes. O futuro de Ana estava diante dela como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com as cores que ela escolhesse. Ela sabia que não estava mais à procura de nada, pois já havia encontrado tudo o que precisava dentro de si mesma. Ela estava criando uma vida cheia de significado, de propósito e, acima de tudo, de liberdade. Liberdade para ser quem ela era, liberdade para seguir seu caminho e liberdade para amar sem precisar ser salva ou mudar para agradar a alguém. Ana não sabia o que o futuro reservava, mas agora ela estava pronta para abraçar qualquer possibilidade. O passado, com todas as suas dificuldades e dores, agora estava atrás dela. Ela havia se libertado, e isso a fazia mais forte e mais segura do que nunca. Com um sorriso tranquilo, ela olhou para Gabriel e, ao ver o brilho em seus olhos, soube que juntos poderiam construir algo ainda mais belo do que ela jamais imaginara. A vida dela estava apenas começando. O sol estava baixo no horizonte, tingindo a cidade com tons dourados e alaranjados. Eduardo estava parado em frente ao café, onde ele e Ana haviam se encontrado pela última vez. Uma sensação de nervosismo crescendo dentro dele. Ele não tinha mais certeza de nada. Tudo o que ele sabia, agora, era que precisava vê-la uma última vez. Ele havia chegado ao fundo do poço, e o que restava era a dor da perda irreparável. Mas talvez, naquele reencontro, ele pudesse ao menos encontrar algum tipo de paz. Ou talvez um tipo de fechamento que ele vinha buscando desesperadamente. Quando Ana aceitou seu pedido para esse encontro, Eduardo ficou surpreso. Ela havia dito que não queria mais reviver o passado, mas ele insistira. E ela, com a calma que só ela parecia ter, finalmente aceitou, dizendo que se sentia pronta para falar, para colocar tudo o que restava em seus lugares. Para ambos, aquilo não seria uma reconciliação,
mas uma despedida definitiva. Ele se sentou à mesa no café, olhando as xícaras de porcelana e o movimento suave das pessoas ao seu redor, sem realmente ver nada. O café, o ambiente elegante e os aromas do lugar eram tão distantes de sua mente quanto seu próprio reflexo no vidro da janela. Eduardo estava tentando lidar com a verdade que ele sabia ser inescapável. Ana não era mais sua. Ela não era mais parte do mundo que ele tentava preservar. Ela havia se libertado, e isso, mais do que qualquer outra coisa, era o maior golpe para ele. Os minutos passaram lentamente até que finalmente Ana entrou. Sua presença era mais intensa do que qualquer memória que Eduardo tivesse dela. Ela estava diferente, mais confiante, mais forte. O vestido simples que usava só realçava a sua beleza, a suavidade de sua expressão. Parecia refletir a tranquilidade interior que ele sabia que ela havia conquistado. E ao mesmo tempo, ele se sentia pequeno diante dela, como se não fosse mais digno de sua atenção. Ela se sentou calmamente à mesa, mas não havia pressa em suas ações. Ana não se apressou a falar. Ela apenas olhou para ele com uma serenidade que o desconcertou. Era como se ela estivesse finalmente em paz consigo mesma e com tudo o que havia acontecido. Eduardo, por sua vez, estava tenso, suas palavras presas na garganta. Eduardo, ela disse, quebrando o silêncio, sua voz tranquila, mas firme. Eu sabia que esse momento chegaria, mas não sabia como ele seria. A dor do passado nunca vai desaparecer completamente, mas eu aprendi a viver com ela. Eduardo olhou para ela, seus olhos cheios de arrependimento. Ele sentia a falta de sua presença, a falta da mulher que ele uma vez conheceu e amou. Mas a mulher diante dele agora era diferente, e ele sabia que ela não se encaixava mais na vida que ele tentava manter. Ela não precisava dele, ela nunca mais precisaria dele. Eu sinto muito, Ana. Eu sei que as palavras não são suficientes, mas quero que você saiba que eu reconheço o erro que cometi, o quanto te feri. Eu te deixei escapar, te deixei ir embora, e agora, ao olhar para tudo o que fiz, eu vejo o quão profundamente errei com você. E por mais que eu tente, sei que não há mais nada que eu possa fazer para mudar isso. Ela o observou, sem interrompê-lo, mas com um olhar que parecia compreender sua dor. Eu entendo, Eduardo. Eu também passei por muita dor. Mas a maior dor foi ter me perdido de mim mesma para tentar ser algo que você achava que eu deveria ser. Eu fiquei tanto tempo esperando que você me visse, esperando que você me entendesse, que acabei esquecendo de me ver. Esqueci de quem eu realmente sou. Ana fez uma pausa, o olhar distante, mas com uma calma que era inconfundível. Eu precisei me perder para finalmente me encontrar. E quando eu me encontrei, vi que eu não precisava de você nem de ninguém para ser feliz. Eu sou minha própria pessoa agora, Eduardo. Eu sou a mulher que eu escolhi ser. Eduardo sentiu as palavras dela penetrando em seu coração, como lâminas afiadas. Ele sentia a dor de suas falas, o peso da verdade que ele havia ignorado por tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não podia mais negar a força que ela havia encontrado em si mesma. Ele a havia deixado ir, e a consequência disso era a perda de uma mulher que agora era inteiramente dela. Eu te perdi, não é? Ele perguntou, a voz falhando. Eu perdi tudo o que nós fomos. Eu perdi você. Ana olhou para ele, seus olhos tristes, mas sem amargura. Sim, Eduardo, você me perdeu, mas eu também me perdi. Eu não posso voltar atrás. O que aconteceu entre nós foi necessário para que eu chegasse onde estou agora. Eu não posso mudar o passado e, na verdade, não quero. Eu sou grata pela pessoa que me tornei, mas não posso mais viver na sombra de um relacionamento que não me permitiu ser quem eu sou. Ela respirou fundo, sua postura firme. Eu me libertei, Eduardo, e essa libertação não tem mais volta. Eu me encontrei, e agora minha vida é minha. Não importa mais o que você ou qualquer outra pessoa pense. Eu estou em paz comigo mesma. E por isso, por tudo o que vivemos, eu te agradeço. Porque sem esse sofrimento, sem a dor,
talvez eu nunca tivesse encontrado a mulher que sou hoje. As palavras de Ana foram como um bálsamo, mas também como uma despedida definitiva. Eduardo sentiu a perda de forma mais intensa do que nunca. Ele sabia que ela estava certa. Ele havia perdido Ana, não apenas por suas falhas, mas porque ela agora era alguém que ele não podia mais alcançar. A mulher que ele conheceu, aquela que ele amava, já não existia. E por mais que ele tentasse, ele não poderia trazê-la de volta. Eu entendo, ele sussurrou, lágrimas nos olhos. Eu te perdi, e ao te perder, perdi a mim mesmo. Ana não respondeu imediatamente, mas a dor de suas palavras ecoou entre eles. Ela sabia que ele precisava desse momento de aceitação. Ela sabia que ele ainda carregava sua culpa, sua vergonha. Mas ela também sabia que agora a vida dela estava em outro caminho. Ela havia se libertado de uma relação que a limitava e agora ela não poderia mais voltar atrás. Eu espero que você encontre a paz, Eduardo, ela disse, levantando-se lentamente. Eu espero que você se encontre também, mas agora eu tenho que seguir meu caminho. Ela o olhou uma última vez com um olhar de respeito, mas também com uma despedida silenciosa. Sem mais palavras, ela se virou e caminhou em direção à porta, deixando Eduardo para trás. Ele a observou sair, a dor e a compreensão pesando sobre ele. Enquanto ela desaparecia da vista, Eduardo sentiu que algo dentro dele se quebrava para sempre. Ele finalmente compreendeu a profundidade do que ele havia perdido e, embora o arrependimento o consumisse, ele sabia que nunca poderia voltar atrás. Ele ficou ali, sozinho, em silêncio, olhando para a mesa onde Ana havia se sentado. Ele havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também a chance de ser o homem que ela precisava que ele fosse. E assim, a última despedida aconteceu. O que foi perdido estava perdido, e agora Eduardo tinha que lidar com a dor da inevitabilidade. Após o encontro final com Ana, Eduardo passou dias perdido em seus próprios pensamentos, tentando compreender o que havia acontecido com sua vida. Ele ainda sentia a ausência dela como um peso insuportável, mas aos poucos a dor começou a se transformar em algo mais, algo que ele nunca imaginara sentir: aceitação. Ele sabia que o que havia acontecido era irrevogável, e por mais difícil que fosse, ele precisava encarar isso de frente. A verdade era simples e dolorosa. Ele a perdeu, e não havia mais nada que pudesse fazer para mudar isso. Nos dias seguintes, Eduardo se afastou de tudo o que o distraía. Ele não queria mais viver em um ciclo de festas vazias, de negócios impessoais e de relacionamentos superficiais. Ele começou a refletir sobre sua vida, sobre as escolhas que fizera e sobre o que realmente importava. Ele entendia agora que havia se perdido em uma busca insaciável por status e poder, sem nunca perceber que os relacionamentos autênticos, aqueles que realmente trazem felicidade, eram o que ele mais precisava. Ele começou a mudar seus hábitos. A primeira coisa que fez foi se distanciar de Renata. Ele sabia que ela merecia mais do que ele podia oferecer, e após uma conversa sincera, eles decidiram seguir caminhos separados. Renata, embora triste, compreendeu sua decisão. Eu sei que você está em busca de algo mais profundo, Eduardo, e eu espero que quando encontrar você seja feliz, ela disse com uma maturidade que surpreendeu Eduardo. A despedida não foi fácil, mas foi o que ambos precisavam. Eduardo então procurou ajuda para lidar com a culpa e a vergonha que o consumiam. Ele começou a se encontrar com outros profissionais, terapias que o ajudaram a enfrentar sua vulnerabilidade. Ele sabia que seu processo de autossuperação seria longo, mas estava determinado. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu ser fraco, ser humano. Ele aceitou que não era o homem perfeito, que não precisava carregar o peso de um status que no fundo não o preenchia. Ele também fez algo que jamais pensaria em fazer antes. Começou a investir em relacionamentos genuínos.
Conectou-se com antigos amigos que havia negligenciado por tanto tempo e começou a ser mais presente nas vidas das pessoas ao seu redor. Eduardo passou a ouvir mais, a aprender a dar sem esperar algo em troca, a ser mais real. Ele ainda carregava as cicatrizes de suas escolhas, mas também estava aprendendo que a verdadeira liberdade vinha de aceitar quem ele era, com todas as falhas e imperfeições. Em um momento de introspecção, Eduardo refletiu sobre o amor. Ele sabia que havia perdido o amor genuíno, aquele que existia entre ele e Ana. Mas, ao mesmo tempo, ele entendeu que esse amor não tinha a ver com a perfeição, mas com a capacidade de ver e aceitar o outro como ele é, sem imposições. Ele reconheceu que o amor que ele desejava agora era um amor verdadeiro, construído com respeito, paciência e autenticidade. A jornada de autossuperação de Eduardo não foi rápida nem fácil. Ele ainda tinha dias difíceis, momentos em que a saudade de Ana e a dor do arrependimento pareciam tomar conta de tudo. Mas com o tempo, ele aprendeu a lidar com esses sentimentos de uma forma mais saudável. Ele não tentava mais escapar deles, ele os enfrentava e, aos poucos, deixava que eles o ajudassem a crescer. Eduardo aprendeu a viver com a verdade. Ele sabia que não poderia mudar o que aconteceu, mas poderia mudar como reagia a isso. Ele encontrou algo que nunca imaginara ser possível: a paz interior. A dor da perda de Ana ainda estava presente, mas não era mais um peso insuportável. Ele havia se libertado das correntes de culpa e vergonha. E agora, mais do que nunca, estava pronto para viver sua vida de maneira verdadeira e autêntica. A aceitação foi para Eduardo o primeiro passo para a liberdade. E enquanto ele olhava para o futuro, sabia que ainda havia muito a aprender, muito a conquistar. Mas agora ele estava disposto a fazer isso com honestidade, com amor genuíno e com a compreensão de que o que realmente importa na vida são as conexões humanas, as que nos fazem crescer, nos ensinam a ser melhores e nos permitem ser quem realmente somos. Ana estava sentada à sua mesa no escritório do Centro Cultural, cercada por esboços de novos projetos e planos de expansão. A janela ao lado dela mostrava a cidade em movimento, mas tudo parecia em sintonia com ela agora. A vida, com suas infinitas possibilidades, estava finalmente ao seu alcance. Ela olhou para o relógio, mas não se sentia pressionada pelo tempo. A ansiedade que outrora dominara seus dias havia desaparecido. Ana havia encontrado sua paz. Não por circunstâncias externas, mas pela forma como agora via o mundo ao seu redor. Nos últimos meses, ela tinha se entregado de corpo e alma ao trabalho e à comunidade, criando algo que nunca imaginara ser possível. Um centro de arte e educação que não só transformava o espaço físico de bairros, mas também mudava as pessoas e as suas perspectivas. Os projetos de revitalização cultural tinham tomado forma, e cada mural pintado, cada evento realizado era uma prova de que ela estava vivendo a vida que sempre desejou. Ana agora sabia que sua felicidade não dependia da aprovação de ninguém. Ela não precisava mais de validação externa para se sentir completa. A solidão, que um dia a consumira, agora era um espaço para seu crescimento. Ela havia aprendido a estar bem consigo mesma, a confiar em suas próprias decisões, a entender que a verdadeira liberdade vinha de dentro. Nada mais a segurava. Ela era dona do seu destino. Seu relacionamento com Gabriel continuava forte e saudável. Ele respeitava sua independência, entendia sua jornada e caminhava ao seu lado sem tentar mudá-la. Eles compartilhavam sonhos, mas sem expectativas que pudessem sufocar um ao outro. Ana sabia que ele a admirava, mas também que ele a via como uma mulher completa, sem a necessidade de se prender a qualquer pessoa. Ela sabia que juntos poderiam construir algo bonito, mas, acima de tudo, ela sabia que sua felicidade não estava atrelada a ele ou a qualquer outra pessoa. Ela era feliz por si mesma. O trabalho que ela estava fazendo, as vidas que estava tocando, a inspiravam de maneiras que ela nunca imaginara.
Ela sentia a gratidão das comunidades que ajudava e sabia que estava deixando um legado que poderia durar por gerações. Cada história de superação, cada olhar de admiração por sua visão, a motivava a seguir adiante, a continuar acreditando na sua capacidade de mudar o mundo. Nos dias tranquilos, Ana caminhava pelas ruas que haviam sido transformadas pelo seu trabalho. Ela olhava os grafites nas paredes, as crianças brincando nos espaços culturais que ela ajudara a criar, e sentia uma alegria profunda. Ela se sentia viva. Ela se sentia orgulhosa de si mesma, e isso era algo que por muito tempo ela não soubera sentir. Ana também começou a explorar novas possibilidades. Viajou para diferentes países para aprender sobre novas formas de arte e educação, e essas experiências apenas enriqueceram ainda mais sua visão. Ela sabia que o futuro estava cheio de possibilidades e que ela poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Mas o mais importante era que ela já estava fazendo exatamente o que sempre sonhou. A mulher que Ana se tornara era uma mulher livre. Livre para criar, para decidir, para viver de acordo com seus próprios valores e desejos. Ela não precisava mais de ninguém para se sentir validada, nem precisava mais esconder quem era para agradar aos outros. Sua jornada de autossuperação a transformara de uma mulher insegura, que buscava a aprovação de todos ao seu redor, em uma líder confiante e empoderada. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronta para abraçar tudo o que viesse, e ao olhar para sua vida agora, ela soubera com uma certeza tranquila que ela havia encontrado sua verdadeira essência. Ela estava finalmente vivendo a vida que sempre sonhou, e não havia nada mais libertador do que isso. Então, o que achou dessa história? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para dar aquele apoio e se inscrever no nosso canal. Nos vemos na próxima.